Olá, caríssimos estudantes, sejam todos muito bem-vindos a mais um ano letivo aí. Com o que, prof? Com Educação Física, comigo, professor Irislene. E aí, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Grata satisfação reencontrar vocês aqui, né? Novo ano, novas perspectivas, e esse vai ser o melhor ano da vida de vocês. Já adianto aqui o meu agradecimento, meu muito obrigada a cada professor, né, que compartilha aí essas aulas com tanta maestria, né, ajuda nesse caminhar das aulas de educação física. Eu fico muito grata. E cada um de vocês, caríssimos estudantes, fico aqui lisonjeada aí por ver os vídeos de vocês das práticas. Façam sempre isso em todas as aulas, gravem os vídeos, mandem aí como que está sendo aí a repercussão das nossas aulas, que nós vamos ficar muito felizes, tá bom? Isso aí. E aí, aqui em nome de uma aluna, né, em especial Letícia, né, que sempre está aí compartilhando, né, desde o ano passado, em nome dela, eu parabenizo e agradeço aí a parceria de cada um de vocês, caríssimos estudantes. E vamos para todas as aulas. Quero conhecer vocês de pertinho, ok? Mandem os vídeos de vocês. Vamos iniciar, então, Educação Física. Então, dá uma olhada no nosso slide. Olha só. Estamos na primeira aula, a aula de Educação Física do terceirão. E os professores de Educação Física desse componente maravilhoso são a professora Irislene, que vos fala aqui, né? E também o professor Joalan. Muito bem. Eu sou formada aí em Educação Física pela Faculdade Metropolitana de Porto Velho, né? Também sou graduada em Design de Animação. Tenho uma pós-graduação e especialização em Educação à Distância e as Tecnologias Educacionais pela Faculdade FARR do Mato Grosso do Sul. Uma pós em Metodologia do Ensino da Educação Física também pela mesma faculdade. E estou atualmente cursando aí Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade Finca de Porto Velho, certo? Estou apresentada, você já conhece um pouco aí do meu currículo. Vamos lá então avançar. Temos também em parceria aí nesse componente o professor Joalan Rocha de Lima. Ele é graduado também em Educação Física, também pela Faculdade Metropolitana de Porto Velho. É pós-graduado, especializado em Libras, né, com ênfase em tradução e interpretação. Então vocês vão ver ele sempre em várias outros componentes, em trilhas, em eletivas, porque ele vai fazer a interpretação de Libras, tá? E também ele é árbitro regional de voleibol pela Federação Rondoniense de Voleibol, tá bom? Muito bem, estamos apresentados, vocês já conhecem aí os professores que estarão com vocês nesse componente maravilhoso chamado Educação Física, né? Exatamente. E aí nós vamos iniciar com a unidade 1 com a professora Iris, com a temática seguinte: a ótica da atividade física na sociedade e no mercado de trabalho. E aí, professora Iris, o que a gente vai ter de aula aí nessa temática? O que a gente vai conversar? Olha só, nós iremos falar aí sobre atividade física e os aplicativos digitais já nessa aula, tá? Para o estilo de vida ativo. Nós teremos aí na aula número 2, falando aí sobre sedentarismo e o comportamento sedentário. Falarei com vocês ainda sobre estilo e intencionalidade de das práticas corporais. Ainda teremos sobre qualidade de vida, consumo e trabalho. Falarei com vocês na aula de número 5 sobre aptidão física e o mundo do trabalho. Então a gente precisa fazer essa conexão, certo? E as aulas estão muito bacanas. E tem também a aula de número 6. Iremos falar aqui sobre atividade física na prevenção da LE e DORT, certo? A aula de número 7 sobre desvios posturais e cuidados aí com a nossa coluna vertebral. E aí a gente fecha essa unidade de número 1 com a professora Iris com a aula de número 8 com aplicações da atividade física aí, sistematizada no seu projeto de vida, caríssimo estudante. Então, se você ainda, porventura, não faz nenhuma prática de exercício físico sistematizada,
tá na hora de fazer e tá na hora de compartilhar aí os seus conhecimentos e o seu bem-estar, né, dentro dessa aula aqui e já projetar outras práticas, outras vivências aí. E na aula de número 9 e na aula de número 12, a gente vai ter o quê, Profires? Revisões referente à avaliação da unidade 1, certo? A parcial 1. E vamos ter também a revisão para recuperação. Eu espero aí que ninguém precise de recuperação aí parcial da número 1, certo? As aulas estão fantásticas e aí eu conto com vocês, tudo bem? E aí nessa primeira aula a gente já começa falando, caríssimos estudantes, sobre o que, Profírio? Sobre o que? A gente começa falando aí sobre atividade física e os aplicativos digitais. Né? Aplicativos digitais aí que estão muito interligados aí no nosso dia a dia, correto? E aí a gente tem relógios inteligentes, a gente tem aplicativos no celular, tem diversos tipos de vestíveis, né, que a gente vai ver aí na aula, que podemos nos utilizar para a gente poder melhorar ainda mais a nossa capacidade, as nossas atividades físicas, correto? Muito bem. Então, caríssimos estudantes, a gente precisa saber o que a gente vai ter aí de subtemática nessa aula. E aí eu trago para você, dentro dessa subtemática, o quê? Primeiro, a gente vai entender sobre o conceito do que vem a ser aí o estilo de vida ativo, né? E também o que é o estilo de vida sedentário. Que quem já foi meu aluno já sabe, né? Meu estudante, né? Maravilhoso, já sabe, já compreende muito bem. Mas a gente vai reforçar aqui esse conhecimento. Também falarei aqui com vocês a respeito de aplicativo de monitoramento aí de atividade física, né? O quanto que eles melhoram aí as nossas práticas. E esse uso consciente, afinal de contas, a gente está com mais tempo de tela, é verdade, certo? E a gente precisa também ter uma certa cautela nessa quantidade de tempo aí com esse uso dessas telas. Em que momentos que eu vou usar essas telas, né? Em que momentos que eu vou utilizar essas tecnologias vestíveis, né? Que momento que eu posso estar melhorando aí as minhas práticas corporais, certo? E para finalizar, nessa aula, em especial na aula de número 1 e na aula de número 8, a gente tem momento interativo. O que vai ser, Profires, esse momento interativo? O momento interativo, caríssimos, será aquele momento em que a gente vai ter um tempinho a mais. Então, se no momento exercite-se mais, que é um outro momento, a gente tem 5 minutos de pausa, né, de paradinha na aula para fazer alguma prática, no momento interativo, nós vamos ter agora 15 minutos, né? Então, essa aula ela vai ser um pouquinho mais curta, tá? 25 minutos e os outros 15 vocês terão aí para a prática e depois a gente volta aí com a revisão da aula, com a correção dos exercícios, tá? E depois chamando para a prática maior da nossa aula, tá? Ela é uma aula completa, então ela tem momento 1, momento 2 e momento 3, certo? Maravilha, então. Então, bora lá conversar, então, sobre o conceito, né, caríssimos estudantes? E aí eu vou pedir aqui para o meu diretor abrir essa tela, né? A gente tem aí o conceito do que vem a ser o quê, Profires? O que vem a ser aí esse estilo de vida, né? O conceito do que vem a ser sedentário. E aí, caríssimos estudantes, pergunto a vocês, o que é ser ativo fisicamente? Ouço alguns burburinhos. Ah, prof, é fazer exercício. Será que é só fazer exercício? E o que vem a ser sedentário? Ah, prof, é quando eu fico lá muito tempo, jogado na minha cama, no meu sofá, lá com preguiça. O raciocínio de vocês tá bom, com certeza tá muito bom. Por quê? Vocês já conseguem compreender que é o tempo em excesso que leva aí esse sedentarismo. E esse sedentarismo aí não envolve a prática do exercício. Em contrapartida, se eu tenho um estilo de vida mais ativo, significa que eu dou um tempo, né, dentro dos meus horários aí diários, eu tenho um tempo em que eu tenho um cuidado maior comigo e eu me levo para fazer algum tipo de exercício físico, alguma prática sistematizada, certo? Muito bem. E aí, então, a gente entende que o estilo de vida ativo, caríssimos estudantes, ele envolve aí uma prática que é regular,
É regular nas atividades físicas no meu dia a dia, certo? Muito bem. O estilo de vida sedentário, em contrapartida, ele vai estar associado ao quê? Olha só, essa palavrinha aqui, ó, ausência. Ausência, o quê? Falta de movimento e longos períodos aí sentado. A prof falou sentado, mas pode ser deitado, né? Jogado aí, muito tempo na frente das telas, que a gente já começou a conversar. Então, a gente vai estar aí relacionado a esse estilo de vida que é sedentário. Então, a gente já começa a entender que existe aí, então, que observar a importância da prática regular da atividade física. Essa atividade física que a gente já está mencionando aqui é aquela que é sistematizada, que tem começo, que tem meio, que tem fim. Começo, meio e fim, prof? Sim, ela tem aí uma duração, ela tem uma intensidade, ela tem um objetivo a se alcançar. Por exemplo, eu estou um pouquinho mais cheinho, eu quero emagrecer. Então, esse é o seu objetivo. Então, vou fazer prática de exercícios que vão me incentivar a emagrecer. Eu estou precisando dar uma definida na musculatura. Então, eu vou fazer práticas que vão aí desenvolver essa musculatura e vão dar essa definição, esse contorno aí nesse meu corpo, esse tônus muscular. Tudo bem? E aí, para nossa saúde, já observando essa importância, a gente, quando realiza essas práticas, a gente está o quê? Prevenindo doenças, né? Doenças essas relacionadas ao quê? À obesidade, à diabetes, a problemas cardíacos, caríssimos estudantes, né? Então, a gente já vê que a população tem se movimentado, mas é preciso movimentar um pouco mais, estimular pessoas que estão ao nosso redor a se movimentarem, né, a cuidarem mais da sua saúde, né? É isso que vai garantir que você tenha maior longevidade e com qualidade. Você já pensou? Você está realizando, sei lá, já bem idoso, né, já bem velhinho, lá com os seus 70, 80 anos, 90 anos, por que não? E tendo que precisar de alguém para calçar a sua meia, para colocar o seu sapato, para tomar o seu banho, para pentear o seu cabelo? É disso que a gente está falando. Então, a gente está falando de uma poupança, né? De um investimento, né? A longo prazo, para que eu não necessite disso, né? Que eu não precise de outras pessoas para fazer as coisas que eu faço no meu dia a dia, nas minhas atividades da vida diária. Então, pense nisso e coloque em prática já hoje. Depois eu quero ver registro disso, hein? Prof, eu estou me movimentando, estou me exercitando mais e mais. E eu quero mandar aqui esse vídeo para você, esse alô. Eu sou o estudante fulano de tal, da localidade tal, e eu quero dizer para você que eu estou me movimentando e vou continuar me movimentando porque eu quero ter minha liberdade de ir e vir sem ficar precisando de outras pessoas para eu fazer tudo aquilo que eu gosto. Perfeito, caríssimos estudantes. Vocês entenderam exatamente a recomendação da Prof. Iris, certo? E aí eu vou abrir agora esse slide para você acompanhar comigo de perto. O nosso ponto de partida, então, nessa aula, gente, está relacionado ao quê? Às novas tecnologias e também aos aplicativos digitais. Eles podem nos ajudar a monitorar o nível de atividade física, eles vão ajudar a definir nossas metas, eles vão rastrear o nosso progresso, eles vão nos oferecer incentivos para que a gente fique o quê? Mais motivado, né? Viver a vida com mais qualidade, né? E aí a gente começa a se perguntar de que forma que o movimento corporal pode ajudar ou ele pode implicar na minha vida diária. Deixo esse questionamento para vocês e eu quero ver resposta, tá? De que forma esse movimento corporal pode ajudar ou pode implicar aí na minha vida diária. Outro questionamento que eu deixo para vocês aqui, caríssimos, é o seguinte: qual a relação da atividade física, né? O que está ligado aqui uma coisa com a outra, né? Atividade física com a qualidade de vida e o desenvolvimento e o meu letramento corporal. Então meu corpo tem memórias. A gente já viu isso, né? Em anos anteriores nas nossas aulas. Tem memória. Então a memória é muito boa que ele te pede para fazer exercício hoje. Muito bem.
E aí, a gente sabe aqui que o movimento, ele não é puramente deslocamento. Não é só eu ir para lá, eu vir, né, eu me deslocar no espaço. Nenhuma simples contração muscular, né? Eu deixar aquele movimento ali isolado, aquele músculo isolado ali contraído. Não é só isso. Ele sim está relacionado a uma relação que é afetiva com o mundo. Então, quanto mais possibilidade, caríssimos estudantes, que eu tenho de me movimentar, de me exercitar, mais afeto, mais carinho, né? Mais proximidade, mais sociável eu consigo ser também. Porque está ligado o movimento humano a isso tudo. O movimento é a única expressão, né? É o primeiro instrumento do nosso psiquismo. Então, antes mesmo da gente pensar, a gente já executa ali um movimento, né? Nesse contexto, pode-se dizer que o desenvolvimento motor, né? Esse seu desenvolvimento para fazer as coisas que você faz, ele é um precursor aí de todas as demais áreas, tá? Então a gente precisa de movimento para tudo, caríssimos. Exatamente. E aí agora a gente vai então conhecer aí os principais aí aplicativos de monitoramento da atividade física e esse funcionamento deles. Acredito que cada um de vocês deve ter um celular e nesse celular tem diversos aplicativos. E alguns de vocês, assim como eu, têm aplicativos que ajudam na nossa performance, na melhora da nossa prática corporal, certo? Muito bem. E aí o que a gente observa? Que a tecnologia ela vem revolucionando aí, né, e monitorando aí a nossa saúde, né, as nossas atividades práticas, né? Nós temos aí a utilização de smartphones, smartbands, aplicativos no celular, né? O que eles fazem, Profires? Eles ajudam a gente, né? Nos motivam aí para que a gente possa acompanhar em tempo real aí o nosso progresso, a nossa rotina, né? Ah, eu melhorei nisso, não, eu preciso melhorar naquilo outro. Então é muito prático, né? A gente se utilizar hoje, e muito comum também se utilizar aí desses aplicativos. Então a gente tem aí aplicativos que vão auxiliar nesse monitoramento dessa atividade física. Eles fazem o quê? A contagem dos passos. Por exemplo, meu relógio ele faz isso. Ele tem aqui a metragem, né? Quantos quilômetros eu fiz ao longo de um final de um dia. Ele tem aqui quantas calorias eu perdi, né? Quantas eu queimei aí, quanto que eu me exercitei, se foi pouco, se foi muito aqui registra. E tem também a contagem de passos. Tem também, assim como mostra aqui no nosso slide, a observação da nossa frequência cardíaca. Então, quando está uns picos mais elevados ou mais baixos, como que você está, ele monitora, me diz aí, por exemplo, como que está o meu humor, né? Se eu me exercitei muito, às vezes ele te dá alguma medalha, uma premiação, um troféu, é isso aí, vai lá, Iris, melhora essa condição física. Então, assim, a gente tem isso agora no nosso dia a dia, certo? E a gente vai observando que isso vai nos ajudando, vai nos direcionando. Nesses aplicativos, a gente tem as mais diversas funcionalidades. Então, a gente tem desde um GPS que vai rastrear aí, por exemplo, a minha corrida ou a minha caminhada. A gente tem também lá, ó, lembretes de como eu devo me movimentar ou quando eu devo me movimentar, até mesmo para ingerir um pouquinho mais de água, né? Olha, tá na hora de você se hidratar. Olha, você dormiu pouco. Então, tudo isso faz parte desse contexto aí, desse trabalho que está aliado a essa tecnologia. A gente consegue integrar aí também as nossas redes sociais, né? Compartilhar o nosso progresso. Então, hoje em dia, a gente já consegue. Muito bem. E aí eu trago alguns exemplos para vocês. Vou abrir aqui esse slide para vocês olharem de pertinho. Alguns exemplos, né? Como esse aqui, ó, o Nike Training Club, que oferece treinos em casa para pessoas de todos os níveis. O Freeletics Body Weight, né? Weight. Treinos personalizados para o nível e técnica e objetivos de cada usuário. A gente tem como exemplo aqui também um outro, o Strava, né? Que vai acompanhar a corrida, o pedal, a trilha, vai monitorar tudo isso. E mais outros 30 tipos de esportes. Tem outro aqui também que vai servir e focar exclusivamente em treino para homens. Então, tem uma gama muito grande aí que a gente vê no mercado e surgindo a cada dia, né?
outros que focam em treino em academia, outros que trazem dicas semanais de saúde, de nutrição, de estilo de vida, exercícios para a gente fazer em casa. Então não tem desculpa, não tenho dinheiro, não tenho tempo para sair de casa, para ir numa academia, para ir num ginásio, para ir em determinado local. Então, você vai realizar na sua casa, sem a necessidade de equipamento, sem precisar tomar um tempo, né, um espaço aí no seu dia a dia. Tem outros que estão ligados aí para exercícios, né, muito mais focados para esses exercícios sem sair de casa. A gente também vê aí alguns aplicativos oferecendo treinos para trabalhar fortalecimento, alongamento, equilíbrio, flexibilidade, respiração, relaxamento, treinos mais curtos, né? Por exemplo, como o de 7 minutos por dia, só para dar aquela apimentada, né? Aquele estímulo maior. Então a gente vê aí que tem muitas tecnologias vestíveis, certo? E essas tecnologias, essas pulseiras, esses smartwatches, né, das diversas marcas aí, eles estão nos monitorando, né, no momento em que nós estamos realizando aí a nossa atividade física, estão medindo a nossa frequência cardíaca, o nosso sono e até o nosso nível de estresse, certo? Exatamente. E aí, caríssimos estudantes, é importante a gente ter assim um cuidado, né, uma cautela, porque a gente precisa sim se movimentar, acompanhar aí qual é o nosso nível, né, de como está a nossa performance, mas a gente tem que ter também uma cautela de não ficar tão preso a tudo isso. Ajudar a impulsionar, melhorar a minha performance, a minha aptidão física, né, melhorar minhas práticas corporais, e tudo isso é bacana, tudo isso é válido, certo? E aí tem uma proposta hoje, como eu falei para vocês, essa aula é um pouquinho mais curta, mas tem uma proposta de prática para a gente realizar aí. E o que a gente tem, né? A gente tem uma prática que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas antes disso, assiste comigo aí essa externa que fala sobre educação física e tecnologia e saúde. A cada dia a tecnologia está mais presente na vida de todos nós. Fica até difícil de se absorver todo o conteúdo disponibilizado em uma velocidade cada vez maior. Seja através de computadores, TVs, celulares, até relógios e outros itens. A tecnologia está presente também na atividade física. Mas de que forma a tecnologia pode nos auxiliar para termos uma vida mais saudável? É o caso do Mazinho Fagundes, que já passou dos 40 anos, mas sempre foi adepto à atividade física. Porém, hoje, ele conta com um aliado que não sai das mãos, o celular. Ou melhor, conta com um aplicativo que o auxilia, o orienta durante a corrida, por exemplo. 15 10 5 4 3 Sessão iniciada. Esse é o aplicativo escolhido e que Mazinho garante estar satisfeito com os resultados. Esse aplicativo, eu estou muito feliz com ele, que ele me auxilia em várias partes, principalmente na corrida, né? Ele marca o meu pace, ele marca as quilometragens, os passos, a elevação, entendeu? As calorias, né? Que a gente perde, que é muito importante, né? Você não perder muitas calorias nesse decorrer dessa corrida. Você tem que fazer aquele balanceamento, tá vendo? E ele me auxilia. E tem outros aplicativos também que marca o batimento cardíaco, né? Aí já é um negócio mais elevado, que aqui é pago, né? E esse que você tem é gratuito? Esse aqui é gratuito, que eu uso e eu estou bem satisfeito com ele. Além desse auxílio na corrida diretamente, no dia a dia, como alimentação, alguma dica, ele também te fornece? Fornece, ele fornece dicas, né? Muito importante. Todo dia chega no aplicativo variedade de alimentações que você deve fazer durante o dia para você ter uma boa prática no desenvolver da corrida. Ele não está usando, mas já foi adepto também a um colete que auxilia na expansão do ar, que ajuda bastante durante os exercícios.
top ele tem uma bolsinha atrás que ele é acoplado nele, que você acopla o sensor e você aí monitora o seu corpo todinho. Mas como eu já tenho o celular e o relógio, eu não tenho necessidade dele. Mas para quem gosta também, né? Ele auxilia também de um top de alta compressão. Ele é muito bom para quem está começando agora, para expandir, né? Para ter aquele conforto na corrida, né? Existem muitas opções tecnológicas que auxiliam nas atividades físicas, como por exemplo, tecnologia vestíveis, pulseiras, relógios, tênis e roupas capazes de indicar informações de desempenho. Smartphone, uma série de aplicativos móveis ajudam no incentivo, monitoramento e organização dos treinos. Frequencímetro, utilizado em atividades aeróbicas para medir batimentos cardíacos e suas variações. Videogames ativos, alternativa para dar uma rotina mais dinâmica para crianças e idosos. Lembra do Mazinho? Pois é, mesmo sendo adepto e estando satisfeito com o aplicativo para as atividades físicas, ele tem consciência de que isso não substitui um personal trainer. Então é isso, a tecnologia está aí para quem precisar e quiser uma ajudinha para se ter uma vida mais saudável. Fique agora com mais explicações em Sala de Aula. Muito bem, caríssimos estudantes. Vamos usar tecnologia de forma consciente, certo? E aí a gente vai ter aí a promoção de atividade física, né? Tornando ela mais independente, que a gente não dependa tanto, não fique tão obcecado aí com números e com estatísticas, mas que seja aí um aporte para que a gente possa se utilizar e melhorar a nossa performance. A gente tem diversos impactos aí positivos e não tão bons assim, né? Impactos positivos como o quê, Profires? Facilita aí a tecnologia de um modo geral, o meu trabalho, flexibiliza o meu trabalho remoto, né? Acessa e dá oportunidades aí que em outros âmbitos não poderia ser permitido, né? Aprimora aí também a questão do meu consumo, eu tenho outras possibilidades que eu posso ter acesso. Como eu falei, tem um maior acesso à informação, facilidade de compras, fortalecimento das relações sociais, né? Tem essa conexão aí de forma global, então eu estou aqui falando com vocês, mas vocês estão a quilômetros e quilômetros de distância. Então perceba que a era digital, ela faz tudo isso, né? Traz comunidade de apoio, mas em contrapartida, caríssimos, a gente precisa, né, observar os pontos negativos dessa era digital. Então eu posso ter aí, né, se eu não tomar um cuidado, uma atenção especial, ter um acesso aí, né, uma sobrecarga grande, isso me causar estresse, burnout, tudo isso por conta de uma sobrecarga de informação, de expectativas que são elevadas, certo? Mudanças aí no meu consumo, um consumo mais impulsivo, né? O consumo de descarte. A gente pode reutilizar diversas roupas, objetos, por mais de uma vez, né? Posso dar outros significados para esses objetos, tá? Certo? Relações sociais se tornam mais superficiais, podem levar ao isolamento social, o cyberbullying, trazer conflitos, então a gente tem que estar antenado e atento a isso. E aí a gente observa, né, a importância aí da nossa regularidade com relação à nossa motivação, para que a gente esteja sempre, né, aí se exercitando, né? Isso é bom a tecnologia para que nos traga lembretes, estatísticas, né, que faça aquele game para que a gente se motive, né, para que a gente possa competir com outro colega de forma saudável, tá bom? Sempre com equilíbrio, sempre com uma certa parcimônia na utilização aí da tecnologia, tudo bem? Quando a gente utiliza esses aplicativos aí, né, eles vão trazer aí o quê? Eles vão medir aí essa intensidade, o volume aí do que eu estou fazendo, das práticas que eu estou realizando, e eles podem sim, caríssimos, impulsionar aí a evolução desse meu treino. Tudo bem? Maravilha! A prof
tentou correr o máximo que ela conseguiu, mas aí chegou aquele momento tão aguardado que é o nosso momento interativo, certo? E qual é a proposta? Sempre que você vê esse cardzinho aqui, momento interativo é um tempinho maior do que os 5 minutos ao longo das outras aulas, tá bom? Vamos lá então, qual é a proposta para hoje, Prof. Iris? Seguinte, uma prototipação de app na comunidade. Qual é a ideia, prof? Vocês vão criar uma espécie de um aplicativo que promova a vida ativa na comunidade de vocês, tá? Vocês vão buscar identificar aí as necessidades do local onde vocês estão, quais são as barreiras, qual é o clima, qual é a rotina que vocês têm. Vão fazer uma espécie de um desenho, tá? Então vocês vão pegar um papel e caneta, canetinhas, o que vocês tiverem aí e vão fazer um esquema de como que seria um aplicativo para ajudar a comunidade de vocês a se exercitar. Vocês vão pensar como é que eles vão funcionar, né? Com ou sem internet, como que seria a apresentação dessa capa. Então esse tempinho que eu deixo aqui para vocês é para vocês já pensarem, prototiparem. Ah, prof, mas não vai sair um aplicativo aqui hoje, mas vai sair uma ideia. E boas ideias, cabeças unidas aí, vão trazer grande impacto para a comunidade de vocês. E quem sabe se no futuro a gente não aplica isso daí, né? Então, essa é a proposta de hoje, tá bom? Vocês irão prototipar um app na comunidade, para a comunidade de vocês, com essa intenção aí de promover uma vida ativa na comunidade, tá bom? Maravilha, então. Essa é a proposta que eu deixo para vocês, certo? Eu vou ficando por aqui e daqui a pouco a gente vai revisar aí a nossa aula, ok? E fazer a correção dos exercícios. Logo, logo vejo vocês. Tchau, tchau.